Olá pessoal, boa noite. Hoje, dia 2 de setembro de 2021, quinta-feira, começando aí mais um setembro e mais uma live, né? Graças a Deus. A live da semana, não pode faltar, né? Fabiana, Deise, Sergi, Silva, Adriana. Olá, boa noite a todas vocês. Hoje a live vai ser um tema que eu nunca fiz essa live, mas eu resolvi fazer porque eu vejo que as pessoas têm tanta dificuldade nesse assunto que eu vou abordar hoje, e eu acho que de certa forma eu quero compartilhar um pouquinho dessas informações com vocês, dessas orientações, dessas dicas, para que vocês não tenham desculpas de não terem boas adesões aos bons hábitos alimentares. Enfim, qual é o tema, doutora, da live de hoje? A live de hoje, o tema é como que a gente pode ter uma cozinha, como a gente pode cozinhar de uma maneira saudável e prática. É isso que eu vou falar para vocês, gente. Bom, não é segredo para ninguém que eu adoro cozinhar, até porque a cozinha é o meu grande laboratório. E através dos tempos a gente vai criando técnicas, além de toda a informação, né, mais conceitual e técnica que a gente tem na faculdade, a gente vai criando habilidades e praticidade, né, no dia a dia da nossa rotina na prática de fazer uma alimentação. Então é importante vocês também saberem dessas dicas de como a gente pode otimizar o nosso dia a dia para que essa cozinha seja rápida. Por quê, gente? Porque a gente sabe que as mulheres hoje, elas estão enfrentando cada vez mais responsabilidades, mais preocupações, mais trabalho de uma forma geral, ainda mais nesse tempo de pandemia a gente viu muito isso, né? Toda a família em casa, a gente sem nenhum ajudante, os filhos em casa. E aí as mulheres que não sabiam cozinhar, que não tinham a menor habilidade, se viram desesperadas. Então recorreram às alimentações compradas prontas. Então por isso que muita gente teve grandes problemas também na pandemia, porque não tinha a menor noção de se alimentar. Comia fora o dia inteiro, ou quem fazia era a ajudante, enfim. E aí quando você se detém com uma cozinha na sua frente, você não sabe nem por onde começar. E aí se perde toda, bagunça, se atrapalha, qualquer coisa que vai fazer parece uma coisa assim do outro mundo, é muito difícil. É lógico, quem não tem habilidade vai achar tudo muito difícil. Então, uma coisa que eu quero colocar para vocês, que sempre, desde que eu faço a prática clínica, eu fiz questão de fazer sempre os meus cardápios para os pacientes de forma personalizada. Dificilmente nutricionista faz os cardápios que eu faço, não por nada, no sentido de especificar desde a primeira refeição, né, quando a gente acorda, até a última refeição, quando a gente vai dormir. Todos esses cardápios, eu comecei a desenvolver receitas. Além de dar os cardápios, eu dava as receitas para esse cardápio. Eu vi que isso facilitou muito a adesão das pessoas, porque eu já dava tudo de mão beijada. Quer dizer, eu planejei o cardápio, né? Eu vou organizar a rotina alimentar dessa pessoa. Ela vai saber o que ela vai comprar, em que quantidade, isso evita desperdício e ainda como fazer. E eu passava toda a orientação, como passo até hoje, de como armazenar, de como congelar. Então, isso foi se tornando um diferencial no meu trabalho. E eu percebo que e continua sendo esse diferencial. Porque grande parte das pessoas, elas relutam a vir ao nutricionista porque eles acham que comer saudável é muito trabalhoso, né? Por quê? Porque não é fácil, doutora, ficar lavando salada, ficar cortando. Tem gente que nem cortar fruta não consegue, né? Porque acha difícil, quer a fruta inteira, porque não tem o trabalho de cortar. Então, eu vejo que isso acaba sendo um empecilho para adesão de bons hábitos alimentares. Ainda mais, gente, se a mulher é a única da família que quer melhorar a alimentação. Então o restante come
qualquer coisa, ou come comida pronta, isso e aquilo, e só para ela, ela tem que fazer para o filho uma comida, para o marido outra, e para ela toda aquela refeição que exige um pouco mais de trabalho, ela acaba abandonando por conta disso. Então, isso não é legal, né? Acaba sendo realmente muito prejudicial, ela não tem continuidade, e é por isso que eu quero passar essas dicas para vocês verem que não é um bicho de 7 cabeças, né? Que dá para vocês fazerem uma alimentação saudável, prática e gostosa, né? Isso também é importante. Todas as minhas receitas são muito práticas, porque eu falo que eu cozinho para mulher moderna, não é aquela mulher que tem que ficar horas e horas na cozinha. Isso já era, né? Não tem o menor cabimento hoje, até porque eu acabei de falar para vocês o quanto que as mulheres hoje têm de afazeres, né? Não é só cozinhar, ela tem que cuidar do filho, ela tem que trabalhar, ela tem que se cuidar, ela quer fazer uma ginástica, ela tem que fazer a compra, enfim, uma série de coisas, vai ao médico e uma série de coisas. Então, por isso que eu quero passar isso tudo direitinho. Bom, primeiro lugar, gente, eu recebi uma série de perguntas aqui, eu vou estar respondendo. Oi Marcos, oi Nives, oi Sônia, uma boa noite para todas vocês que já entraram, que estão entrando. Hoje a live vai ser cozinha saudável e prática, tá? E como eu tenho muito assunto para falar, se vocês quiserem também me interromper, enfim, eu vou responder as perguntas de quem me enviou, mas vocês querendo, vocês sabem que vocês podem estar perguntando para mim o que vocês acharem necessário, certo, gente? E para quem não me conhece, eu sou Roseli Rossi, nutricionista, especialista em nutrição clínica funcional e adoro cozinhar, né? Muito bem, Kátia. Oi, Thaís. Bom, em primeiro lugar, gente, a gente tem que fazer o teu planejamento, ter organização. Sem planejamento e organização, nós não conseguimos nada nessa vida. Vocês vão trabalhar, vocês precisam ter um planejamento, uma organização, priorizar aquilo que é importante para vocês atingirem as metas. Então isso, nada acontece na nossa vida se nós não tivermos esse planejamento e essa organização. Além disso, a gente precisa querer mudar. Eu preciso, por mais fácil que eu passo para vocês as coisas, vocês também têm que querer fazer essa mudança, tem que ter boa vontade, né? Eu não gosto de cozinhar, eu não sei cozinhar. Quantos e quantos pacientes eu atendi hoje, homens sozinhos, mulheres sozinhos, que não sabiam nem, gente, cozinhar um ovo quase. E depois ficaram aí adorando a cozinha e viram que é super prática. Então, boa vontade, planejamento, organização e querer mudar. Isso é importante em primeiro lugar. Quando a gente fala de planejamento, vocês têm que esboçar, quem não é minha paciente, mas esboça, escreve um cardápio semanal. Começa tudo por aí. Então assim, o que eu uso, o que minha família usa no café da manhã? Eu uso, por exemplo, pão de forma integral, uso torrada integral, uso aveia, uso quinoa, enfim, de carboidratos. O que eu vou fazer um pão caseiro? Quais são os ingredientes desse pão? Eu vou listando isso. E aí eu divido a minha lista em alimentos perecíveis e não perecíveis, né? Então esses alimentos que não são perecíveis, eu vou estar colocando, que é pão, que é cereal, coisas que não precisam ficar armazenadas na refrigeração. Então isso eu posso comprar até em quantidades maiores. Por quê? Porque a validade é muito maior. Eu não preciso nem fazer semanalmente se eu não quiser, né? Então, isso são coisas que vocês podem então estar listando o que você vai usar. Além disso, eu preciso comprar um arroz, eu preciso comprar mandioca, Então, se eu tenho um cardápio na mão, que eu sei o que vai no meu café da manhã, o que vai no meu almoço, o que eu vou fazer no jantar, então eu redijo isso numa planilha. Se vocês fizerem uma vez só a lista de compra, semanalmente vocês só vão atualizando essa lista das coisas que vocês precisam comprar que não sobrou da semana passada ou que vocês gostaram mais. Tem coisas que sobrou, então não preciso. Então a lista de compra é importante vocês fazerem. Eu divido sempre em perecíveis e não perecíveis.
Eu acho que todo mundo sabe o que é isso, né? E aí pode até, quem quiser, fazer a parte de laticínios, ou então a gente pode dividir em pratos principais, as carnes, os frangos, os peixes. Então faça a lista de compra, mediante o cardápio que vocês vão fazer. Ah, eu vou usar 2 vezes frango, eu vou usar 2 vezes carne, eu vou usar 2 vezes o peixe, eu preciso comprar ovos. Então vocês vão colocando iogurte, vou colocar o queijo, vou colocar alho, cebola, tomate, quais vegetais que eu vou comprar essa semana. Então eu quero comprar 2 folhas. Então tá bom, vou comprar um alface e agrião essa semana. Né? A gente sabe que todo mundo hoje tem que ter um controle a nível de custos, não precisa sair comprando um monte de coisas. Então, mas de repente você foi lá no mercado e viu que o agrião tá feio, então vou comprar rúcula de repente. Mas eu vou comprar 2 folhas, vou comprar tanto de tomate, o que eu uso de tomate? 1 quilo por semana, 2 quilos por semana, uso meia dúzia de cebolas, uso 4 cabeças de alho. Então vocês vão montando essa lista de compras para vocês poderem ter tudo o que vocês precisam para poder cozinhar naquela semana. Inclusive, gente, nos lanches intermediários, as frutas, lógico, sempre dão preferências para as frutas da estação, para os vegetais da estação, né? Eu quero fazer de repente uma berinjela essa semana, então vou comprar berinjela. Eu vou comprar batata doce, eu vou comprar 2 tubérculos. Eu vou comprar batata doce e vou comprar inhame, ou então vou comprar abóbora e vou comprar mandioca. Não sei. Então vocês podem escolher os tubérculos além do arroz e assim vocês vão montando a lista de compra de acordo com o cardápio que vocês mais ou menos elaboraram para essa semana. Os lanchinhos intermediários que eu falei para vocês, a gente pode estar colocando as frutas, as castanhas, nozes, amêndoas, ou coco, os iogurtes, as bebidas vegetais, ou a bebida de soja, ou de castanha, ou de coco, é legal. A chia eu vou colocar, a linhaça, ela vai entrar na parte de sementes, né? Eu preciso do azeite de oliva, eu preciso de orégano, vou usar também as ervas, então isso tudo tem que estar listado, ok? Bom, feita a lista de compra, eu vou às compras e vou voltar com essas compras. Muito bem, quando eu chego com as compras, eu vou ter que armazenar. Tudo que não é perecível vai para minha despensa. Tudo isso setorizado, gente. Eu tenho que pôr, o que é cereal com cereal, eu vou sempre dividindo assim nos armários e até assim, a gente sempre coloca o que está mais antigo na frente, o que é novo eu vou pondo atrás, para usar sempre os da frente. Né? Essa rotação tem que ser feita. Estou ensinando tudo beabá para vocês, gente, que isso é importante. Eu não estou considerando que vocês saibam fazer nada, né? Quem souber tudo isso que eu estou falando, ótimo, calma que vai chegar toda a parte que vocês também querem saber. Alguma fruta perde a consciência, eu vou falar do congelamento, viu? Do wasabi já já. Aí a outra parte, que não é perecível, ela vai para a refrigeração e a outra parte para o congelamento. Então, para refrigeração, quem que eu vou colocar? Os vegetais, as frutas, os ovos e os laticínios, sempre divididos. Lembrando que a parte de cima da geladeira, ela tem um poder de resfriamento maior, ela é mais fria do que a parte de baixo. Então, o que é mais sensível, tipo as folhas, você tem que deixar embaixo, para não estragar. O em cima, eu vou precisar de uma temperatura mais alta. Às vezes eu ponho mais o queijo, mais um iogurte, que eu preciso de uma temperatura mais fria para eles, e eles têm uma consistência melhor, tá? Agora, um detalhe super importante. O que eu faço se você não comprar seus vegetais higienizados? Você pode pegar um dia para poder fazer a higienização dos vegetais, que isso ajuda muito no dia a dia, para vocês otimizarem essas refeições, porque vocês sabem que refeições saudáveis, tanto o almoço quanto o jantar, vão entrar a salada. E o que demora mais é a gente higienizar. Então vocês pegam, se vocês conseguirem no dia da compra já fazer essa higienização, ótimo. Então lembrando que a higienização passa primeiro na água, depois eu vou tirar a sujidade mais grossa, daí eu deixo 10 a 15 minutos no vinagre e depois eu posso deixar ou na água sanitária ou no produto que já tem para higienização, né, que é o hipoclorito de sódio. Se vocês quiserem, posso passar pelo menos só no hipoclorito? Pode, né? Quiser fazer todas as etapas, ótimo. E daí depois lava bem, gente, depois do hipoclorito. E um detalhe super importante é a gente colocar sempre em tapoeres
fechado, sempre com tampa. E aí eu sempre coloco um papel toalha embaixo, deixo secar bem. Se vocês tiverem aquela centrífuga, sabe? Que vocês deixam bem sequinha essas folhas, aí vocês secam bem ela, depois de bem higienizada, e vão pondo papel toalha, e vão pondo as camadas das folhas com papel toalha, para ela ficar bem sequinha e tampada na parte da refrigeração, da geladeira, na parte de baixo, né? Folha na parte de baixo. Se eu não tiver tempo de higienizar, eu também vou colocar na parte de baixo, bem fechadinha, num saco diferente daquele que eu trouxe do mercado, né, limpinho, até por conta da pandemia, e eu vou deixar lá até a hora que eu vou conseguir fazer a higienização. Ou então eu vou comprar higienizada e vou guardar já lá embaixo, toda divididinha lá, que é sempre importante, tá sempre fechada e seca. Porque a umidade, gente, e a luz, eles vão estragar os vegetais. As folhas são muito sensíveis. E se vocês guardarem ela molhada, vocês vão ver que não vai durar 2 dias, né? Então, cuidado com isso. Os orgânicos duram um pouquinho menos, às vezes, do que os vegetais que não são, as frutas que não são orgânicas. Porque eles não têm um agrotóxico, né? Então, às vezes, acaba acontecendo isso. Mas não tem problema. Podendo comprar orgânico, isso não é nenhum empecilho. Tá? Então lembra disso. As frutas, da mesma maneira. Por exemplo, eu vou comprar um morango. Então o morango, eu fiz a higienização dele, bem feito, a uva que eu comprei, fiz toda a higienização, esse processo igual fiz os vegetais. E aí, o que vocês vão fazer? Põe no tapoeira, põe um papel toalha, que deixa ele bem sequinho. Eu deixo eles, às vezes, o papel toalha em cima da pia, secando bem, para depois, então, colocar eles em camada no meu tapoeira, para não machucar, né? E deixar as frutas bem sequinhas, tampadas. Todas elas também, dependendo da fruta, se é uma fruta sensível, como morango, uva, deixa sempre embaixo da geladeira, tá? Isso é importante. Se for uma maçã, uma pera, se a fruta estiver verde, ela vai para a fruteira, né? Agora, se ela entrou na geladeira, tem que ser higienizada, ela já está no ponto de eu consumir, então ela no ponto já de uma maturidade interessante, já boa, ela vai para a geladeira. Porque a hora que vocês colocam na geladeira, você inibe, você intimida, interrompe a maturação. Né? Então a gente vai ter uma durabilidade melhor, por exemplo, da manga, já tá lá, o abacate, olha, já tá lá no ponto maduro, então eu vou deixar ela já limpinha, limpei toda a casca, já higienizei, tanto a manga, que eu não vou comer com casca, mas eu higienizo toda a casca dela para colocar na geladeira, certo? Maçã, a pera e assim por diante, ok? Então, frutas e vegetais, vocês podem higienizar dessa forma e já deixar tudo bonitinho, limpo, que é muito mais rápido vocês fazerem esse processo. Agora, os legumes, o que eu faço com ele? Aqueles legumes que eu preciso cozinhar, então tipo brócolis, couve-flor, a vagem, se eu quero uma cenoura cozida, um chuchu, eu faço já um prévio cozimento dele, a gente chama de branqueamento isso. É aquela coisa assim, tudo no vapor, que é o melhor cozimento que tem, mas deixa ele sempre al dente, bem durinho. Então eu faço esse cozimento, para quem não tem a panela de vapor, pode fazer isso num escorredor de macarrão. Põe a água embaixo na panela, põe o escorredor em cima, todos os vegetais ali, e aí vocês vão deixar esse cozimento tudo bem al dente. Se vocês fizerem esse processo, gente, que o trabalho é uma vez só, e vocês vão entrar num ciclo que isso não vai ser sobrecarga, se vocês colocarem, tipo, hoje eu vou fazer isso, amanhã aquilo, e assim por diante, entendeu? Dividam essa tarefa. Ou então vai pegar um dia, tipo sábado ou domingo, para fazer isso quem trabalha fora, ok? E aí, gente, vocês podem dividir no tapoeira ali, ou no pirex tampadinho, toda a cenoura, todo o chuchu, todo o brócolis, e já tá tudo cozido al dente. Na hora de vocês, que vocês forem consumir, é só pegar ou esquentar ele novamente, se eu quero comer quente, põe um pouquinho no micro-ondas, sempre tampado por causa da umidade, ou então eu vou também esquentar ele no vapor, né? E aí eu ponho meu azeite, um pouquinho de sal, ou ponho um dentinho de alho, se eu quero fazer ele refogado, dou aquela breve refogada nele, porque ele já tá com o cozimento feito, né? E aí então eu posso estar consumindo, ou consumindo ele frio. As verduras, por exemplo, o espinafre, a couve, é na hora. Não adianta a gente querer fazer antes, porque aquilo é um susto que a gente dá nelas, não há necessidade de fazer, né? A menos que eu estou montando uma marmita, que eu já vou falar sobre isso já já.
Deixa eu tomar água. Então, isso é importante para vocês poderem fazer todo esse pré-preparo. Quem sabe fazer esse pré-preparo e quem faz, gente, otimiza muito a prática da culinária do dia a dia, ó. Aí é só eu montar. Eu pego a folha que eu quero, eu pego o legume que eu quero, aí eu vou higienizar o tomate, vou cortar ele ali na hora, o pepino e assim por diante. Então eu faço uma montagem da minha salada, que é super rápido, e aí eu vou falar com relação às outras coisas, né? Então, uma coisa também que eu sempre oriento os pacientes é fazer o cozimento prévio dos grãos, gente. Grãos que eu digo é feijão, ervilha, lentilha e grão de bico. Bom, isso tudo dá o mesmo trabalho fazer um cozimento pouquinho ou muita coisa. Então deixa de molho de um dia para o outro, vai fazer o cozimento, seja do feijão, ou do grão de bico, ou da ervilha, ou da lentilha, ou do feijão branco. Então, gente, já faz o cozimento, põe as folhas de louro. Se vocês quiserem, vocês já podem até refogar isso, pôr o alho, a cebola, refoga no azeite, já coloca o sal, não tem problema, tá? E aí vocês porcionam e congelam. Por quê? Sempre al dente. Tudo que vocês forem congelar, vocês têm que tirar do cozimento um ponto antes do que seria ideal, tá? Porque a hora que eu descongelo e vou aquecer, eu já vou fazer com que esse alimento a consistência dele já vai ficar mais macia, tá bom? E aí vocês vão deixar com mais caldo, com menos caldo, dependendo do que você queira fazer com aquele grão. Então eu já deixo isso tudo, já os potes todos, um pouquinho do grão de bico, um pouquinho da ervilha, um pouquinho do feijão, já deixo tudo isso pronto. Porque o que dá mais trabalho é fazer o cozimento. Se eu quero fazer uma sopa de feijão, eu já tenho feijão cozido. Se eu quero fazer o arroz com feijão, eu também já tenho. O arroz com lentilha, já está cozido, né? Porque isso é rápido e dá uma agilidade. Quero fazer uma saladinha daquele feijão azul que, como eu postei ontem, o feijão branco, como eu fiz o creme de espinafre hoje, já estava cozido. Então, isso é interessante. Agora, para congelar, o que vocês precisam fazer? Fez o cozimento, não é para deixar em cima da pia resfriando até chegar a um ponto de resfriamento, né, porcionar, que vocês consigam etiquetar para pôr no freezer. O ideal é sempre colocar uma bacia de gelo para fazer um resfriamento rápido depois do cozimento. Aí vocês vão porcionar sempre nas quentinhas para depois então colocar a data de validade, né? E colocar ali, ó, feijão branco cozido e refogado, 2/9/21. No freezer dura 3, 4 meses tranquilamente. Vocês podem fazer o grão que ele vai durar assim. A outra coisa que é muito interessante é o molho de tomate. Já faço de uma vez só, é um trabalho só. Molho à bolonhesa, já faz uma vez só e ponto. Gente, a mesma técnica que eu falei. Faz o molho, resfriamento, porciona, etiqueta e congela. 3 meses no freezer, tranquilo. Pô, eu tenho um molho à bolonhesa, quantas coisas que eu posso fazer? Eu posso fazer uma polente, colocar o molho à bolonhesa, eu posso fazer um macarrão sem glúten, macarrão al dente. Macarrão você cozinha rapidíssimo. Enquanto você cozinha o macarrão, você descongelou seu molho à bolonhesa. Você quer fazer um purê de inhame com molho à bolonhesa? Ok. Então é fácil demais, eu posso fazer 1000 coisas. E às vezes, quando eu faço molho à bolonhesa, eu deixo um outro tanto, só a carne moída, quando eu tô no preparo dele, que eu ainda não pus o molho, só refoguei a carne moída, eu tiro essa carne moída que só tá temperadinha, porque eu congelo ela para fazer uma berinjela recheada, uma abobrinha recheada. Então quero fazer tudo que eu quiser, tipo uma lasanha de abobrinha ou de berinjela, eu quero usar essa carne moída, eu já tenho. Então eu ponho a carne moída refogada já no freezer e o molho à bolonhesa também no freezer. E só o molho, porque às vezes eu quero fazer a lasanha, mas já tá com o molho pronto. Então isso também fica muito rápido. Arroz, gente, se congela, tá? Então vocês podem fazer arroz numa quantidade maior, vocês podem fazer tanto arroz branco, né, o arroz integral branco, como também um arroz com cenoura, um arroz com brócolis, um arroz colorido, às vezes eu faço com cenoura e ervilha, enfim, pode já também fazer um arroz à grega, faz, porciona e congela, excelente. Quinoa também pode fazer o congelamento. A quinoa vai cozinhar menos, eu quero fazer só quinoa, eu quero fazer quinoa com legumes, tranquilo, posso também congelar
a quinua, tá, gente? Pronta, isso que eu tô falando. Outra coisa também é as misturas. Como eu falei pra vocês, quando eu compro no mercado, eu vou fazer embaixo no meu freezer, eu vou colocar a carne crua que eu comprei, a carne moída, ou carne em peça, ou picadinho de carne, que vocês vendem fazer um picadinho de carne, ou picadinho de frango, a sobrecoxa, ou filé de frango. Tudo que eu comprei lá do mercado cru, eu porciono cru e ponho embaixo no meu freezer. Na parte de cima do freezer são as comidas prontas, tá? Porque se requer um congelamento mais rápido. A temperatura do freezer em cima é menor, né? Ela é mais fria do que a parte de baixo. Então sempre os crus embaixo e os preparados, os pratos prontos em cima, as marmitas em cima, tá? Isso também é super importante, tá, gente? E aí, gente, eu posso fazer, vamos supor que eu vou fazer um frango à caçadora, né? Geralmente, quando eu vou fazer prato congelado, Lucille Labrandes, pode ser peixe, pode ser frango, pode ser carne. Geralmente, você faz ele com algum molhinho, deixa ele um pouco mais úmido. Ou faz um picadinho, ou faz um ensopado. Se vocês fizerem um assado, deixa com mais molho. Por quê? Porque a preparação fica mais gostosa quando você faz assim o congelamento. Porque não fica tão seco, sabe? Filé de frango grelhado, congelado, não é legal. A menos que você faça um filé de frango com um shiitake por cima, um acebolado, sabe? Dá um toque assim para ele ficar mais úmido. Então, todo prato congelado requer um tipo de preparo que também você tenha uma consistência, um sabor agradável quando você descongela. Então sempre mais úmido é melhor. Tipo assim, ó, você pode pôr, tem como congelar peixe cozido? Lógico, Lucila. Se você fizer um peixe de panela, super legal, faço muito cação de panela, por exemplo, um badejo é um peixe mais resistente que você tem que pôr na panela, né? Então você pode fazer ele tudo e temperou, deixou no vinhadalho, isso e aquilo, né? Temperando com alho, sal. Vou falar também essa questão do tempero para vocês. Aí você pode colocar cebola, tomate, pimentão, coloca e tampa a panela. E aí ele vai cozinhar, né, nesses temperos todos que você está usando. Então o que acontece? Ele vai criar aquele molhinho. Finalizou, tá quase bom, aí eu jogo coentro, salsinha, um pouco de azeite, fica sensacional. Mas aí eu já tenho como congelar esse peixe. Por quê? Porque aí uma próxima semana eu não preciso fazer meu peixe. Vocês podem fazer um salmão com suco de laranja, com suco de maracujá, também ele tá molhado, tá assado. Aí eu faço as porções e congelo já ele pronto. Posso fazer, como eu falei, uma sobrecoxa, também com molho de tomate, ou mesmo ensopada, posso fazer. Posso fazer a carne moída, também como eu falei pra vocês, ela pode ser com legumes, posso fazer um picadinho de frango, um picadinho de carne, posso fazer um quibe assado. Então tudo posso congelar, todas as proteínas eu posso congelar, frango, peixe e carne. Aí vocês vão me perguntar, quanto tempo demora? Se vocês usarem essa técnica que eu te falei, que é a técnica correta de congelamento, eles vão durar 3 meses. Doutora, se cozinhar o arroz para 3 dias sem congelar, pode? Sim, se você deixar na parte mais fria da sua geladeira. E outra coisa importante, não é para ficar esquentando toda hora. O que vocês têm que usar sempre é assim, uma colher limpa para pegar esse arroz de 3 dias, né? Uma colher limpinha, pôs a porção que você vai esquentar, né, no prato, para aquele dia ou para aquela refeição, e só esquenta aquela. Nunca requenta a comida toda hora, porque a exposição ao calor toda hora vai prejudicar o valor nutricional do alimento, porque vai ficar cada vez mais cozido e isso acaba perdendo muito nutriente. O congelamento, ô Isabel, o congelamento não estraga nada, você mantém todas as propriedades nutricionais dos alimentos. Por 3, 4 meses, tem coisas que vocês podem deixar até 6 meses. Não tem problema, gente. Se vocês usarem essas técnicas de deixar ele sempre com menos ar possível, sempre tampado, sempre colocar as etiquetas, resfriar assim que você fez o prato, fresquinho, isso é importante, tá? O que a gente não congela são os ovos. Omelete, por exemplo, não dá. Ovo cozido, não dá. Mas dos outros, todas as proteínas vocês podem estar congelando e sempre porcionado.
Uma coisa também que eu sempre deixo pronta é um peito de frango para recheio. Eu falei da carne moída. Peito de frango para recheio, gente, quebra um super galho. Então eu quero rechear, mesma coisa, eu adoro berinjela, vocês sabem disso. Um tomate recheado com frango, ou eu quero colocar na abobrinha, eu quero rechear um chuchu com frango dentro. Eu uso muito isso. Ou até, tem muito paciente que gosta de comer uma tapioca, por que não fazer esse recheio de frango? Ou eu quero fazer uma torta, então eu faço aquela massa básica com farinha de aveia, com ovos, isso e aquilo, com azeite, e vou fazer um recheio de frango para essa torta. Então assim, eu tenho 1000 possibilidades de usar, posso fazer um patê, né, com esse peito de frango, tipo, sabe quando você faz com tomate, cebola, alho, bastante cheiro verde, um pimentão. Então esse frango deixa ele bem molhadinho, faz as porções dele, fica excelente. Ou eu quero fazer até de uma refeição, vou fazer a salada, uma batata doce e esse peito de frango. Ou eu quero comer ele frio, vou fazer de noite, não como carboidrato, então eu vou fazer uma salada e vou pegar esse peito de frango e vou jogar em cima da minha salada. Excelente, maravilhoso, pode fazer desse jeito. E a Luciola Brandes fala, o peixe terá qual validade congelado? A mesma coisa. A média dos pratos congelados, gente, são 3 meses. Aí é com muita segurança que eu falo isso pra vocês, tá? 3 meses, pode ficar tranquila que desse jeito vocês vão manter tudo. E aí, o que fica bárbaro congelado, gente? Sopas. Não tem preparação mais prática e que dá tão certo para congelar que nem sopas. E é uma mão na roda, né? Então, a Rosângela fala assim, boa noite, doutora, quando congela abacate, sinto que perde o sabor. Vou falar das frutas, não cheguei ainda aí. Então, eu vou explicar por quê. Sopas congeladas, então vocês podem fazer sopa de carne, sopa de frango, sopa dos grãos que eu falei para vocês também. Aí vocês vão porcionar e congelar. O que eu faço? Ou vocês podem fazer a sopa e deixar os legumes picadinhos, fica bom. Ou então, se vocês querem fazer uma sopa creme, depois, na hora que vocês descongelarem, esquentarem, às vezes eu pico um repolho, pico uma escarola, ou pico uma couve e jogo por cima, sabe? Fica ótima. Então vocês podem congelar uma sopa de abóbora com frango, de grão de bico com frango, uma sopa de carne com legumes, uma sopa de feijão. Todas as sopas ficam maravilhosas, né? Ou creme ou não, com inhame, enfim. Eu tenho imenso número de receitas absurdas, né? Inclusive de sopas. E também vocês podem fazer as sopas de legumes só. Olha outra coisa legal. Então vamos supor que se você fez uma sopa só com vegetais. Quando eu falo vegetais, gente, não é batata, mandioquinha, nada disso. Vocês vão colocar um alimento de cada grupo. Então vocês podem colocar uma folha, quero colocar escarola, não, quero colocar repolho, uma folha. Vocês vão colocar o tomate, a cebola, a cenoura para dar um gosto, ou senão vocês querem colocar uma abóbora, eu preciso de uma vitamina A. E aí eu posso colocar ou chuchu, ou abobrinha, ou uma vagem, é um legume, né? Esses que eu falei são básicos, o tomate, a cebola, a cenoura, a abóbora. Eu falei uma folha e falei um legume. Então vamos supor que eu fiz isso. Eu não quero usar carboidrato. Então eu não vou pôr batata, inhame, mandioquinha, nada disso. Ou então você fala, não doutora, mas eu quero uma sopa que tem um pouco de carboidrato. Então eu vou colocar um pedaço de inhame, ou então um pedaço de mandioca não fica legal. Batata doce, ou então vou colocar mandioquinha, isso é um carbo, ok? Batata baroa, gente, eu não coloco muito porque o índice glicêmico dela é alto, então não coloco tanto. E os outros têm muito mais riquezas, são carboidratos melhores. Aí o que acontece? Eu pego, faço essa sopa de legumes, eu posso deixar em pedacinho ou eu posso bater tudo. Aí, ao invés de noite, por exemplo, eu comer uma salada, eu posso tomar essa sopa, que eu já tirei a porção que eu quis, né? A porçãozinha minha, né? Umas 2 conchas, mais ou menos, né? E aí eu vou comer com grelhado, com assado, com cozido. Eu quero comer um omelete com a sopa de legumes. Ótimo! Ou eu quero comer o frango com a sopa de legumes. Ou então, eu pego essa sopa de legumes e depois, na hora que eu descongelar, eu estralo o ovo e ponho a proteína, então aí. Meu ovo é a minha proteína. Entendeu? Ou eu quero colocar um frango que eu comi no almoço, eu quero desfiar ele na sopa. Pode ser também. Ou eu gosto de tofu e quero picar o tofu e colocar na minha sopa. Tem que ter um recurso proteico. Ou pode ser fora da sopa, ou pode ser dentro da sopa. Entenderam, gente? Então vocês podem fazer a sopa só de legumes ou então a sopa já completa que já tem a proteína junto.
com ou sem carboidrato. Ah, mas doutora, a senhora não põe macarrão, não põe arroz? Não, não põe macarrão e não põe o arroz. A não ser que vocês queiram usar, tipo, um pouquinho, porque ainda mais sopa de noite. A maioria de vocês, gente, tá em processo de emagrecimento. A menos que eu tô fazendo uma sopa para uma criança, para um cara que quer ganhar massa magra, para um homem, para uma mulher que tem que engordar, então eu vou pôr o carboidrato. Né? Tô falando porque eu sei que a maioria de vocês não querem isso. Às vezes vocês querem optar por comer carboidrato, uma fruta, e não querem necessariamente comer macarrão. Podem ser também, quem gosta, às vezes, um pouquinho de bifum, sabe? Que é aquele macarrão de arroz, que você cozinhar, nem precisa cozinhar antes, só põe na sopa, ele já cozinha, ele é muito rápido. Pode ser um pouquinho dele também, se vocês fizerem muita questão. Uma outra coisa que eu congelo muito, que eu faço, são as tortas. Por quê? As tortas eu faço geralmente com sobras. Sobrou o frango, sobrou um pouco de legume, ponto, já virou uma torta ou um quiche. Então isso é muito fácil. E uma torta, quando eu falo, não é aquela maçona, eu faço muito mais com recheio do que com massa. Aquela massa básica de liquidificador, mas que eu ponho farinha de aveia, que eu ponho ovos, que eu ponho azeite, que eu ponho um pouquinho de tempero, de orégano, de sal, enfim, um pouquinho de fermento, bati essa massa, aí eu faço um recheio ou de frango, ou de atum, ou de carne, ou de tofu, enfim. E aí eu adoro fazer esse tipo de massa. Ou só de legumes, também pode ser, né? Porque na massa já vão ovos, ok. Aí, que líquido que você pode pôr? Ou uma bebida vegetal, ou eu ponho até água. Só para poder rodar o liquidificador. E aí vocês vão ver que delícia que fica. Eu ponho massa, recheio um pouquinho dessa massa. Então, de massa mesmo não fica nada. Às vezes só mesmo para dar uma liga no meu recheio. Isso eu faço muito, deixo muito no freezer essas tortas, porque isso ajuda demais. A aveia não é inflamatória? Não, de jeito algum. Ela só é inflamatória para quem não consegue digerir. Quem tem sensibilidade à aveia ou a cereais, todo alimento que você tem incapacidade de digestão, ele é inflamatório, tá? Mas a aveia é maravilhosa, inclusive ela diminui muito colesterol, ela tem baixo índice glicêmico, é um carboidrato de excelente qualidade, melhora a trânsito intestinal, tem muita fibra e você pode também colocar o farelo de aveia. Quiches, gente, maravilhoso também, como eu falei pra vocês. Outra coisa, bolos e muffins. Bom, vocês sabem quantas e quantas receitas que eu dou de bolos, de muffins e de pães. Sempre eu congelo isso. Toda vez que eu vou fazer, é o dia de fazer pães. Então vamos fazer o pão com farinha de amêndoa, com ovos, outro eu ponho semente, outro eu não ponho. O bolo, eu fiz até a live prática. Vocês viram quantos muffins, bolos. É o bolo de laranja, bolo de cenoura, bolo de chocolate. Enfim, bolo a gente tem uma infinidade aí de coco. E todos eles vocês podem porcionar e congelar. Quando dá vontade do doce, pode estar consumindo, eu levo de lanche de tarde, enfim, eu já tenho aquilo ali pronto no freezer. E é o bolo saudável, não é para recorrer às coisas que vocês, que podem prejudicar a saúde de vocês, aquele docinho tradicional que eu não quero. Edivanilda, aveia estufa? Então você não pode comer aveia, né? Se ela é estufa é porque você não digere, então ela fica fermentativa, entendeu? Bom, agora eu vou falar das frutas. As frutas, quando tá, por exemplo, abacate, amadurece tudo de uma vez, eu porciono e congelo. Toda a fruta que vocês congelarem, ela só serve para vocês fazerem shakes e vitaminas. Comer a fruta pura depois, ela fica ruim, a consistência se perde e o gosto às vezes se perde. Mas por que às vezes o gosto se perde? Depende do tempo que você deixou no freezer, né? E depende também do jeito que você armazenou. Quando você faz a fruta em pedaço, eu sempre faço assim, por exemplo, abacate, eu tirei da casca, porcionei ele, aí eu deixo ele numa vasilha, tampado de um dia para o outro, todo separadinho. Eu posso fazer isso com manga, eu posso fazer abacate, eu posso fazer com qualquer fruta, com banana, enfim. E aí depois, no dia seguinte, tá tudo durinha, em pedaço, aí eu vou colocar num tupperware fechado, desgrudo tudo, né, deixo ele desgrudado, ou num tupperware fechado, ou então eu vou embrulhar cada uma delas no PVC. Quando eu embrulho, fica até melhor, porque eu preservo mais essa fruta e ela vai ficar mantendo melhor as características, principalmente de sabor. As frutas que têm mais umidade,
tem mais água, gente, por exemplo, o abacaxi, o melão, se vocês forem congelar, vocês vão ver que a consistência dela se perde muito. Por quê? Porque como ela tem mais água, ela virou sólido e depois vai virar líquido quando é descongelar. Então é lógico que aquele que era gelo, aquela água que era gelo, ela vai deixar a fruta bem mais mole. Então por isso que eu falo para vocês que toda fruta congelar, toda fruta pode ser congelada, mas tem que ser sempre porcionada. Quando eu porciono, eu ponho no PVC, aquele filme plástico, cada uma. E aí então eu vou, também dura 3 meses, aí eu vou usar para shakes, para vitaminas ou para, tipo, vou fazer um bolo que eu vou usar fruta congelada, tudo bem, não tem problema. Por exemplo, a banana, posso fazer um bolo de banana com a banana congelada? Fica ótimo. Não tem o menor problema. Ou com a maçã que estava congelada. Essas frutas que sofrem oxidação, vocês têm que pôr uma gotinha de limão para ela não escurecer, tá bom? Senão ela vai oxidar. Uma outra coisa, vocês também podem congelar as polpas de fruta. Por exemplo, maracujá. Eu faço tudo, bato, coo e aí eu faço o congelamento deles na forminha de gelo, tá? Então aí a forminha de gelo, aí eu faço as pedrinhas de gelo, desconecto todas elas, né? Eu retiro todas elas e ponho dentro de um vasilhame só as pedrinhas. E quando eu quero, eu uso 2, 3, às vezes para temperar o salmão, às vezes para bater num shake, às vezes para fazer um suco. Eu já tenho ali as polpas de maracujá. Fica ótimo. Pode ser também as bebidas vegetais, também eu faço isso. Quando eu faço leite de inhame, eu posso fazer o leite de inhame, congelar em forminha de gelo e também depois pegar 2, 3 e usar. Posso fazer a bebida de amêndoa. Às vezes é só você que toma a bebida de amêndoa. Congela, gente. Ou a bebida de soja, ou a bebida de inhame que eu falei. Então os líquidos vocês podem congelar nas forminhas de gelo e virar cubinho. Da mesma forma eu ensino para fazer o suco verde. Faz o suco verde, né? Aí divide ele, põe nas forminhas, aí vocês pegam 2, 3 pedrinhas ali e bate só com a fruta na hora. Mas aquela base, que é a couve, o gengibre, a hortelã e o limão, já foi toda batida e congelada na forminha de gelo, tá? Água de coco, que tem uma durabilidade muito pequena, que é 1 dia, 24 horas, água de coco natural, também tá tudo congelada no meu freezer. É excelente. Gengibre, eu já deixo congelado tudo fatiado. Então vocês vão falar, nossa doutora, que tamanho de freezer você precisa ter? Olha, gente, é um super investimento. Porque vocês vão ver como isso agiliza. Quem sabe congelar e ter essas coisas todas congeladas é muito rápido, né? Boa noite, doutora. Quais são as frutas para usar à noite? Todas as frutas que têm baixo índice glicêmico, inclusive o abacate, tá? Abacate, açaí, ameixa vermelha, nectarina, pêssego, melão, abacaxi, kiwi, morango, são algumas dessas opções, viu? Outra coisa, gente, que também é muito legal fazer para otimizar, são os temperos. Então o alho picado com azeite dá também uma dinâmica nessa cozinha. Então vou já fazer descascar todo o alho, que demora para descascar. Então vocês podem colocar ele num mix, ou mesmo macerar ele com um pouquinho de azeite e já deixar guardado isso na geladeira. Então já tem o alho picado, rápido demais. Tem gente que faz, a cebola eu não gosto de fazer isso, a cebola picada não presta, né? É muito ruim, ela tem mais água, aí vai realmente deteriorar, o cheiro fica péssimo, você tem perdas da cebola, então não é para fazer isso. A cebola pica-se na hora, mas o alho com um pouquinho de azeite, ele tem uma durabilidade maior, vocês podem fazer para uma semana. E o azeite temperado também é legal. Se vocês quiserem fazer o azeite temperado, com alecrim, orégano, manjericão, macerar ele com alho, já deixar ele todo, eu faço ele um pouquinho de azeite e macero tudo isso. Aí eu abro o bocal do azeite, coloco tudo isso e deixo ele na geladeira. Quando eu vou temperar, por exemplo, um brócolis, uma couve-flor, eu só coloco esse azeite, ele já tá com todo o gosto dos temperos das ervas. Então adoro também fazer isso, acho que dá uma dinâmica legal. E aí, eu quero saber das marmitas, eu tenho 15 minutos, meu Deus do céu. Eu queria falar muito aqui das marmitas. Aqui, doutora, sou sua fã, abraço desde o Paraguai. Não consegue ver os vídeos, mas depois você vai ver, vai ficar gravado. É correto colocar banana na geladeira, doutora? Se você quiser parar o congelamento ou a maturação dela, como eu falei, pode colocar, não tem problema nenhum.
Você coloca lá no PVC ou num saquinho desses de freezer, amarra bem e vai deixar na parte de baixo, porque ela é sensível, né? Pode deixar, porque daí eu faço com que ela não amadureça mais. Toda a fruta que vocês não querem que amadureça mais, pode colocar na geladeira. Aqui. O açaí tem contaminação com barbeiro, doutora? Denise, você precisa saber, Daisy, né? A procedência. Eu sempre compro ele congelado. Nature's Berry é uma marca boa, orgânico, né? Precisa comprar de uma procedência adequada, de preferência congelado. Agora, falando das marmitas, eu até trouxe aqui as marmitas. Você vai fazer o dia da marmita. Marmita da semana, é almoço e jantar, ou só almoço, quem vai comer a marmita da família, enfim, você pode fazer de duas maneiras. Ou você faz as porções de arroz, as porções de feijão, a porção da proteína, e enfim, proteína com legume, e aí no dia você monta o que você quer, então vai ficar legume com a proteína e a do arroz e do feijão. Você pegou. Isso fica muita vasilha, nem todo mundo gosta de fazer isso. A grande parte que monta a marmita, vocês vão comprar uma marmiteira assim, ó, tá vendo? Ela já tá toda ela dividida. Até uma das perguntas ai doutora, não gosto que mistura tudo, a comida fica meio feia, né? E a gente come com os olhos. E eu não gosto de marmita pronta, esse negócio de marmita fit, marmita pronta, eu não sei o que puseram lá, não vão cozinhar com azeite de oliva, com óleo de coco, com os temperos naturais, a redução de sódio, como você faz. É isso que vocês têm que entender. Se você fizer isso aqui, vou fazer marmita hoje, vou fazer, o que eu vou fazer de carboidrato? Eu vou fazer o arroz, a quinoa e uma batata doce. Ótimo, com essas 3 variedades de carboidrato, eu vou variar aqui minha marmita. A parte maior, gente, a gente vai colocar, porque a salada é sempre a parte. Isso aqui vai para tudo livre de bisfenol A, porque isso aqui vai para aquecimento. Então a salada, ela vai num outro compartimento, certo? A salada crua. Aqui vai a proteína e a verdura ou legume que vocês têm que colocar, certo? Geralmente eu coloco, ou sim, não só a proteína. Aí vem o arroz, o feijão que vocês vão estar colocando. Isso aqui, que aqui tem 4 divisórias. Agora, se vocês quiserem, tenha de 3 divisórias, que daí fica até melhor. Que eu coloco a proteína com o legume e aí ponho o arroz e o feijão. 3, tá perfeita, tá? Então, aqui vocês têm mais divisão para você poder dividir mais. Aí eu quero pôr a proteína aqui, que é com molho, quero pôr o legume aqui, o feijão e o meu carboidrato. Ou quem está fazendo redução, deixa o legume aqui, que é, em segundo lugar, proteína, legume. Aí eu ponho aqui, ó, o feijão e o meu carboidrato. Também pode ser feito assim. Depende da tua necessidade, pelas quantidades que eu vou colocar aqui dentro dessa marmita. Se eu montar isso, então escolhi os carboidratos que eu quero, eu vou estar montando a minha marmita. Lembrando, se eu quero menos carboidrato, eu vou usar a parte menor que eu quero, ou essa ou essa. Aí eu vou estar usando 3 tipos de carboidrato para fazer a marmita, outra semana eu uso os outros 3, e aí eu posso fazer o dia do peixe, o dia do frango, um dia que eu quero fazer da carne, então pus aqui. Um legume, vou fazer a vagem, o dia do brócolis, o dia do couve-flor, o dia do chuchu. Cozinho 3 para variar durante a semana. Isso pode acontecer, né? E aí eu vou montando as marmitas, os grãos. E aí vocês fazem toda essa confecção das marmitas aqui para vocês terem no freezer. O trabalho, gente, é um só. Eu falo, tem muita gente que faz hoje essa montagem de marmita dos meus pacientes, me mostram as fotos, do jeito que eles montam as marmitas, para poder ficar tudo muito mais prático durante a semana. Então vocês podem fazer das duas maneiras. Ou a marmita já com as divisórias, de 3 ou de 4, dependendo aí se vocês querem mais ou menos variedade, ou então tudo separadinho, né? Pode fazer também isso. A salada sempre à parte. O que não fica legal é a mandioca, gente, congelada, fica uma meleca, não fica legal. E chuchu e abobrinha que cria muita água. Como eu falei para vocês, os ovos também a gente não congela nada, né? E aqui eu tenho uma outra
marmiteiro, ó, para frios, tipo assim, para lanches intermediários que vocês possam fazer. Então, de repente, eu quero levar um lanche, eu quero levar um iogurte com cereal, ou quero levar um bolinho, ou quero levar uma fruta picada com um pouco de cereal, de granola, de nuts. Então, eu posso estar fazendo também aqui. Aí, esse daqui não vai na geladeira nem nada, tá? Então, sempre que vocês forem comprar marmita, tem que lembrar de material livre de bisfenol A, para vocês poderem aquecer esse material e não contaminar o alimento de vocês, tá? Sirlene Alves, oi. Márcia, oi, boa noite. Vamos ver o que tem mais de pergunta aqui. Falei do chocolate. O abacate, gente, vocês fazem isso. Vocês põem no PVC que vai ficar melhor, um por um. E outra coisa, né, gente? Por exemplo, eu fiz o bolo, para não comer ele inteiro, sempre porcione e congela. Porque senão fica aquilo lá na tua frente e aí você fica tentada a ficar comendo toda hora. Então o congelamento evita desperdício, vocês têm mais controle na quantidade, vão se organizar melhor para poder saber o que tem no dia a dia, mas lembra que tudo começou lá atrás, quando eu comecei a falar de planejamento, de organização, de elaboração de cardápio, de lista de compras, de armazenamento, de higienização, de pré-preparo, né, e aí de congelamento e a confecção da marmita, até chegar aí. Aí vocês vão falar, mas é muito trabalho. Mas eu vou fazer uma pergunta para vocês. Gente, quanto vale a saúde de vocês? Ainda essa semana foi o dia do nutricionista, vocês sabem disso. E eu tenho muito orgulho da minha profissão, porque a mudança que a gente faz através da nutrição é incrível. O que vale a pena vocês investirem um pouco do tempo de vocês para fazerem a comida de vocês não têm noção, né? A mudança é muito grande. Essa energia, a vitalidade, a jovialidade, o funcionamento de todo o nosso organismo físico e mental depende do que você come. É lógico que assim, uma vez ou outra eu quero comer fora, ai doutora, nossa, hoje eu não tô com vontade de cozinhar, ok. Mas gente, a hora que vocês pegarem, pode ser uma comida simples, mas é uma comida caseira, vocês não vão enjoar, é uma comida que mesmo sendo congelada é de vocês. Quantos e quantos pacientes recorreram a comprar as comidas congeladas prontas, marmitas prontas, e aí chega uma hora, fala, não aguento mais o tempero, nossa, abrir aquela marmita pra mim já dá um desânimo, e acabam desistindo, porque não tem mais prazer em comer aquilo. E a alimentação, gente, tá ligada a prazer, porque se não tiver prazer, se vocês não gostarem daquilo que vocês estão comendo, vocês não vão ter continuidade. Então eu falo isso com toda a minha experiência. Eu falo porque eu sei cozinhar. Dá trabalho? Dá, um pouco, mas vale muito a pena. Às vezes quando não tô com vontade de fazer nada, gente, eu faço minha salada, eu faço os ovos cozidos e ponho lá, ou abro uma lata de atum, pronto, resolvi. Ou eu faço um patê de tofu, resolvi. Isso se eu não tenho nada no freezer ali. Mas se eu tenho, às vezes, um hambúrguer de frango que eu fiz, ou se eu tenho lá uma torta de atum que eu fiz, ou enfim, eu vou pegar o congelado, que é rápido, que é fácil. Eu prefiro do que ficar comendo fora, não tenha dúvida. A qualidade é outra, o resultado é outro. Muita gente não tem sucesso no emagrecimento, ou na questão de, minha gastrite não melhora, meu intestino não melhora, porque só come fora. E aí, às vezes, você sabe, para as coisas ficarem baratas e as pessoas terem lucro, a matéria-prima não vai ser da qualidade que você vai comprar, nem os temperos da mesma forma que você vai usar. Então, tá dado o recado para vocês. Vocês viram quanta dica que eu dei para vocês. Ufa, eu tô até cansada e suada de falar tanto, mas espero ter ajudado de alguma forma, né? Esse tipo de informação que tem ajudado vocês a desmistificar um pouquinho esse trabalho. Mas o trabalho, gente, vai valer a pena. E é todo como eu falei, acabou o molho, então hoje eu só faço o molho. Acabou a torta, então hoje eu só faço a torta. Aí vocês só vão repondo, tá bom? Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui, aí eu preciso pôr o óculos. Vamos lá. Essas daqui todas eu já respondi. Se tiver aqui para baixo, né? Muito obrigada por todos vocês terem... o camarão é um bom alimento? Desde que você saiba que é de boa
a procedência, fresquinho. Lembra disso, gente, fornecedor, a matéria-prima para vocês poderem comprar, congelar, preparar e ter o benefício do alimento é super importante, que eu falei agora. Então, todos os frutos do mar, peixes, tudo tem que saber muito bem onde vocês vão comprar. O camarão é uma proteína muito boa também, desde que você não tenha alergia nem intolerância, dá para comer. Quem tem ácido úrico, né, não é bom abusar de frutos do mar. Mas o mais importante do camarão, gente, é o preparo. O frito não é legal, mas se eu fizer ele com molhinho, refogado, cozido, quero pôr ele frio na minha salada, fazer um camarão na moranga, por exemplo, de uma forma legal, um estrogonofe de camarão, fica muito bom, não tem problema. Ah, Daniele Bonillo, doutora, eu perdi. Não, mas vai estar gravada. Doutora, não é prejudicial para a saúde estar esquentando tudo no micro-ondas? Gente, é esquentar rapidamente. Eu não faço comida no micro-ondas, eu simplesmente aqueço a comida um minutinho, 2 minutinhos e sempre porcionada. Não é para ficar requentando lá no micro-ondas, tá? Porque o micro-ondas tem uma temperatura muito alta, mais rápida. Agora, também, como ele, às vezes dá elas por elas, se eu faço no fogo e aí eu fico mais tempo expondo aquele alimento, tudo bem que é uma temperatura mais baixa, mas eu fico com um tempo maior. Então acaba dando às vezes elas por elas, tá? Enfim, o ideal é que a gente use uma vasilha adequada, né? Utensílio adequado para esquentar as coisas no micro-ondas e sempre porcionado, nunca requentar. O suco para intestino preso, por favor. Sirlene, tem vários aí, né? Então, embora hoje não é o tema, mas você pode fazer aí a ameixa com uma mão, com o seu suco de laranja, com uma colher de chia, que fica muito bom, o creme laxativo de abacate com calda de ameixa e ameixa preta picada. Então tem várias coisas que tem, acho que tem inclusive no meu Instagram, tem várias dicas dessa, tá? Doutora, como fazer marmita fit congelada para semana? É dessa maneira, como eu falei para vocês. É o dia que você vai fazer algumas variedades de carboidratos, de proteínas, de legumes e vai montando essas marmitas e colocando tudo na sua geladeira. Eu acabei de falar há pouco aí. Bom, como descongelar as marmitas? Ah, importante. Gente, marmita é assim, você deixa um tanto na geladeira e depois você vai esquentá-la sempre ou na marmiteira, ou então a gente pode fazer ela com se você não tiver uma marmiteira, que às vezes tem isso nos refeitórios, a gente pode estar colocando numa assadeira, né, com água e eu ponho a marmita em cima. Ou então, como eu falei pra vocês, se vocês descongelarem na geladeira primeiro, que ela já tá bem, já descongelada, pode pôr um pouquinho no micro-ondas e aí esquenta ela desse jeito. Então, ou no fogão, a vapor, né, sempre com uma assadeira com água, ou então, se tá bem descongelada, só para aquecer, a gente pode pôr no micro-ondas. Mas é importante também esse processo correto, nunca deixar em cima da pia ali um tempão, porque a temperatura ambiente e o tempo é muito prejudicial para contaminar o alimento, gente. Saiu do freezer, geladeira, aquecimento e consumo. É a melhor coisa que vocês têm para fazer. E o meu tempo já se foi. Como descongelar já falei. Um beijo grande para vocês, boa noite. Obrigado pela audiência de sempre, espero que vocês tenham gostado e que eu tenha colaborado um pouquinho aí com essas informações de hoje, tá? Um beijo, gente. Tchau, tchau. Até já já.